Falando diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, meu nome é Arthur Ribeiro. Para você que não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos numa temática totalmente diferente, um cenário totalmente diferente dos últimos vídeos e quero quero abordar um assunto pessoal, algo que aconteceu comigo, uma experiência própria, algo que eu vivi, estou vivendo ainda hoje em dia e como eu estou lidando com essa situação. Para você que caiu no título do vídeo, é literalmente isso. Como eu faturei 60 mil reais em uma loja online com 19 anos e mesmo assim eu quebrei, não soube lidar com a situação, não soube lidar com o faturamento, com as despesas, e eu vou explicar o que aconteceu e o que eu levo na minha vida até hoje com essa situação. Cara, você com 19 anos, você acha que você vai ficar rico na minha situação, quando você faturou um valor tão alto assim, com 19 anos, independência própria, mensal, mas a verdade que ninguém te fala é que a probabilidade de você quebrar é mais rápido do que o comum. Então, só para contextualizar, durante esses 30 dias que eu fiz esse faturamento, que foi um dos maiores faturamentos da minha operação de dropshipping naquele período, cara, a Shopify simplesmente não parava de tocar, era notificação toda hora, era visualização, era curtida, era comentários no Instagram, cara, o Instagram tava bombado, DM lotada, eram coisas assim surreais que realmente aconteceu comigo naquela época e foram basicamente 100% orgânico aqueles clientes. Eu não investi nenhum real em tráfego naquele mês para eu fazer esse faturamento, então assim, eu me sentia um gênio do marketing, eu me sentia muito acima de muitas pessoas e teve aquele leve sentimento de soberba, mesmo tentando ser o máximo humilde possível, mas eu acho que era mais questão de orgulho do trabalho próprio, de estar ali postando por mais de 4, 5 Reels por dia, tentando trazer resultado, e quando você viraliza um vídeo e a sua copy de venda realmente dá certo, você realmente tem esse sentimento enorme de felicidade, de realmente você ver aquilo começando a dar certo. Então é normal, 19 anos, cara, depois desse faturamento desse mês eu fui viajar, fui para BC na época de você vai descer para BC e foi uma loucura total, gastei uma grana, achei que tava forrado, só que eu não tinha noção nenhuma de métrica, de valuation, de lucro, e eu tava na merda, essa era a realidade. Mas ao mesmo tempo que eu tava vivendo momentos muito bons, o meu suporte estava lotado, realmente cliente já começando a reclamar do prazo do pedido, produto não sendo entregue, fornecedor sumindo, caos total nos pedidos, erros de personalização, erros de endereço. E essa é a parte que, durante esse processo de captura de venda, ninguém fala para você. Então o erro não foi vender muito, o erro foi ser burro e não saber lidar com o dinheiro. Sendo bem sincero, e eu falo com total responsabilidade para você, sem ser soberbo, cara, vender 100k, vender 60k, vender 50k, não é difícil. Realmente não é difícil. Difícil é você segurar tudo que acontece nesse processo. Então a verdade é que eu confundi lucro com saldo total, faturamento. Eu era, muito mais jovem, não que seja há 1000 anos atrás que aconteceu isso, tem um prazo de 1 ano, mas realmente hoje eu entendo o que eu errei, hoje eu entendo e, eu gastei muito, eu fiz erros de investimentos errados, falava tô investindo, mas não era algo certo, não era algo que iria me retornar, eu corri muitos riscos, eu deleguei demais a minha operação, só que delegar é algo bom, mas a partir do momento que você não tem controle da sua equipe, você está num mar de riscos e de possibilidades erradas que podem acontecer com você. Cara, tem uma referência muito legal do livro do Ryan Santos, não é um livro tão conhecido como os outros, mas é o Black Book, e tem uma parte do livro que fala que não importa quanto você ganha, mas importa o quanto você guarda e multiplica. Hoje eu entendo, para você que caiu aqui nesse vídeo, para você que tá passando a mesma coisa, ou pelo menos começou agora e não quer passar por essa situação, eu ligo isso a alguns pilares, que é gestão emocional,
inteligência financeira e falta de mentores para estar ali me auxiliando, estar ali ajudando na operação. Era uma operação que eu tomava conta sozinho, eu tinha pessoas dentro da operação, mas a delegação que eu fiz foi mais no sentido operacional, no sentido, por ser dropshipping, era mais, por exemplo, fazer pedido com o fornecedor, fazer o atendimento, e não ali na parte de cálculo, na parte que era realmente importante. Então, se for considerar uma frase, eu tenho alma de milionário desde moleque, sempre, sonhei com viver realmente de coisas boas, ter o bom e o melhor dentro da minha casa, mas, na verdade, eu tinha a cabeça de apostador, que é só sofrer risco. Então, cara, vamos para os pilares que eu ignorei e todo mundo, no início, ignora. Então, acho que o primeiro pilar é o financeiro, realmente é o pilar principal, que é você saber lidar com o fluxo de caixa, você realmente fazer o cálculo correto do valor de lucro, do que foi o valor total de faturamento, do que realmente é lucro, do que foi despesa, os seus custos fixos. Eu acho que isso é o básico para você realmente manter sua operação. Para você que está começando, é uma parada que você não pode ignorar. Assim como entender que conta pessoa física e pessoa jurídica são totalmente diferentes. Mas eu não tenho CNPJ, Arthur. Cara, cria duas contas, mano. Você tem uma conta da Nubank, cria uma outra conta, por exemplo, na Inter, e separa a sua conta da empresa e sua conta pessoal. Você não pode misturar, porque aí é onde a bagunça realmente acontece, mano. E realmente ter um caixa, ter uma reserva de emergência. Não só um caixa forte, mas realmente ter uma reserva de emergência, tanto pessoal quanto da empresa, para não acontecer esse tipo de situação. Então é sempre reinvestir no caixa da empresa, não tomar todo o lucro para você, você pegar o lucro, vamos supor, a gente tem um cálculo aqui de 10 mil reais e a gente lucra 5 mil reais de lucro, né? Então, separar esses 5 mil reais, 50% para o caixa, 50% para você, e às vezes até menos para você nesse começo, vai ser um ponto muito importante. Acho que o segundo pilar mais importante também é o suporte da operação, porque é com o suporte que você consegue alinhar todos os problemas para os seus clientes e alinhar todos os problemas para você resolver com a sua equipe. Então, você tendo um atendimento eficiente, um atendimento que se preocupa até o final com o cliente. Eu vou citar uma frase de um amigo que fala que ele sempre fala isso nos stories dele, sempre comentou diversas vezes isso comigo, que não adianta nada você capturar 100 mil reais de venda, você capturar 1 milhão de vendas, sendo que você entrega, sei lá, nem um terço disso, né? E quando eu digo entregar, não é só enviar o produto, é você fazer o suporte até o final, é você se preocupar com o cliente, quando ele tá ali te xingando, perguntando o prazo do pedido, você realmente atender ele, mesmo que você não queira. Então, atendimento eficiente é lucro por longo prazo. Essa é a verdade que você precisa entender. O caos de vender em uma estrutura dessa, que você precisa de um atendimento bom, eficiente, que resolva o problema do cliente, que esteja alinhado com o propósito da loja e com o que você passou para o seu colaborador durante a semana, durante o mês, vai ser onde o seu resultado de LTV, o seu resultado de recompra vai ser muito maior. Outra coisa, entender também no suporte que a automação não é um luxo. A IA tá vindo para dominar tudo que a gente faz. Então, a IA faz 3 vezes melhor um atendimento, a IA faz 3 vezes melhor um pedido. Então, essa parte de atendimento e suporte e operação é muito importante você automatizar o máximo possível. Então, cara, Arthur, eu não quero gastar ali 150 reais de mensalidade para um agente de IA ou para vamos supor, uma empresa fazer propaganda de graça aqui, um bot conversa para fazer disparo de automações para os clientes. Mas realmente isso não é luxo, isso é uma necessidade, é algo que você precisa para a sua escala, é algo que você precisa no seu começo e que vai alavancar 3 vezes mais a sua empresa, se você entende que se você automatizar os processos, principalmente de suporte e operação, você, cara, tá um nível muito acima dos seus concorrentes. Eu acho que o terceiro pilar realmente é a logística.
entendendo todo o sistema de operação do dropshipping, cara, se você não tem controle da logística, se você não tem controle dos seus pedidos, você se lasca. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma gerente de logística, eu tinha uma operadora de logística, mas a gente não planilhava o que saía para os correios, o que era entregue, o que chegava o destino final, o que parava no Correios, o que não tinha uma atualização. Então, cara, o Correios é uma empresa falida que está em andamento ainda, essa é a realidade. É o único processo de importação, então a gente tem que saber lidar com essas situações, cara. Hoje a importação, sendo bem sincero, está bem pior do que na época que eu passei essa situação. Pelo menos os pedidos estavam sendo entregues, hoje em dia nem isso. A gente está sofrendo uma greve enorme dos auditores do Correios e estamos totalmente dependentes do que acontece. E o seu fornecedor não entrega nesse processo de logística, a sua empresa, a sua loja, a sua operação vai para a reputação lá embaixo. Se você não distribui os códigos de rastreio, você se ferra com as operadoras de gateway mesmo e de checkout. Então é uma situação muito complicada, você tem que ter controle da sua logística, você tem que saber entender e tem que saber metrificar até mesmo os códigos de rastreio e todo esse processo, desde a preparação ao entregue, destino final do cliente. O quarto pilar engloba um pouquinho do terceiro, que é tributação do governo, saber lidar com a tributação do governo, saber lidar com as leis, saber lidar com as atualizações que acontecem, a burocracia que acontece dentro do governo. A verdade é que o governo não quer saber se o seu cliente vai receber ou não, ele quer a parte dele, a taxa vai cair, o tributo vai aparecer, ainda mais sabe, lidando com dropshipping, entendendo que a gente importa no Brasil, a gente vai pagar a taxa, independentemente seja da China para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, você tem que pagar os tributos corretamente. Cadastro errado te bloqueia de tudo, uma nota errada te bloqueia de tudo. Pô, mas eu trabalho em dropshipping, cara, mesmo assim, tenha um contador, mesmo sendo no começo, anote tudo certinho. Se você fazer um MEI, um CNPJ, ME, cara, tenha um contador novamente. Você precisa ter todas essas métricas corretas, é algo que eu falho até hoje, para ser bem sincero, mas cada dia eu tento melhorar essa constância para não ter um grande problema na frente. A gente é sujeito a obedecer à lei dos homens, então não tem o que fazer. Nós precisamos arcar com o que o nosso governo pede, concordando ou não concordando. Então, cara, eu era um moleque achando que empresa era um CNPJ e uma página no Instagram e um site. Literalmente isso. Achava que não era mais nada e o resto era tocar o barco e ser feliz, mas não é isso. Esses pilares são pilares realmente que você precisa entender, mesmo sendo o começo da sua trajetória. O colapso mental que ninguém te conta nos stories, ninguém te conta nas redes sociais, é algo muito complicado. Vender muito sem estrutura é literalmente você pegar um adolescente, um moleque de 16, 17 anos para pilotar uma Ferrari sem freio. Nos bastidores, a verdade é que eu dormia muito mal. Eu fico ainda muito mal quando uma situação não é resolvida com o cliente. Ter a sensação de você dever alguém é a pior sensação do mundo. Eu respondi a cliente por literalmente medo, não querer enfrentar o problema de fato, porque eu acho que só ignorar iria resolver, mas na verdade só piora 3 vezes mais. Cara, então sendo bem sincero, vendo os gurus na internet, vendo coach querendo dar pitaco, falando para pegar uma roupa para investir tudo que você não tem, eu não concordo. Não é o fracasso que vai te matar. É você querer manter a pose quando tá tudo uma merda. Eu não tinha coragem de abrir o e-mail do contador para ver o boleto do mês. Eu não tinha coragem de responder o Reclame Aqui, porque tinha uma enxurrada de cliente reclamando que o produto dele não foi entregue ou que tal situação não foi resolvida. E essa é a parada que ninguém fala. O ponto de ruptura da minha situação foi literalmente quando o Gateway bloqueou a minha conta, a minha Shopify. Ele bloqueou não só o meu saldo, mas também baniu a minha conta em definitivo. Eu tinha vários Reclame Aquis não respondidos, tinha situações pendentes, não
tinha comunicação com os clientes, não resolvia de fato a situação. Mesmo querendo resolver, mesmo com clientes esperando o produto, eu tinha medo da situação. A Gateway travando saque, era fornecedor sumindo, foi um bolo de situações que me fez quebrar. Então, eu praticamente não morri de um tiro certeiro, eu morri de pequenas hemorragias que ninguém vê, sabe? E eu acho que todo esse sentimento de você ter vergonha de dar uma satisfação por medo do que a pessoa vai falar é um ponto que passa por todos os empresários, empreendedores, operadores. Acho que é um ponto que mais te deixa mal. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava para entregar tudo, estava desistindo de tudo, não havia mais solução, não entendia mais o que eu poderia fazer para reverter aquela situação e tudo isso acabou englobando. Então, cara, o que eu fiz para ressurgir não só a minha operação, mas principalmente o meu psicológico, foi entender todos esses pontos, todos esses pilares, primeiramente que eu errei e reconhecer. Eu penso que se você quebrar, quebra logo, mas aprende com a situação, porque o que vem depois de todas essas situações é onde você cria o seu grande império. Então eu aprendi com essa situação que a gente tem que ter uma operação com base em sistemas, não em pico de vendas, que a gente tem que ter um backup logístico e financeiro para saber lidar com essas situações que vão aparecer no meio do caminho e também ter uma mentalidade de empresário, ter uma rotina de um empreendedor, não de um moleque de 16, 17 anos hypado com a situação e vivendo apenas o dia de cada vez. Hoje eu não quero um print de 6 dígitos no story. Hoje eu quero algo que pague minhas contas. Hoje eu quero algo que pague o meu futuro e os meus sonhos. Acho que eu só aprendi de verdade quando eu parei de agir como influenciador, mas sim como um homem que tem uma visão que eu estou no meio de uma guerra e preciso ganhar independentemente da situação. Mas se você for novo igual eu, você não precisa quebrar como eu quebrei. Mas se for para acontecer toda essa situação, que você volte 2 vezes mais forte, que você tenha essa mentalidade de reconhecer os erros, reconhecer onde você realmente quebrou aqueles pilares que deveriam ser essenciais e, construir realmente um império verdadeiro. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Foi uma pegada um pouco diferente hoje. Eu espero que vocês gostem. Comentem o novo tema, comentem o que você achou sobre esse assunto e me siga no Insta, manda mensagem lá, eu vou estar respondendo geral que me mandar uma mensagem e é isso. Valeu!